E aí, turma, como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Confesso que eu já estava com saudade. Sim, tivemos umas férias tranquilas e, porém, recentemente tivemos umas férias forçadas. Quando nós iríamos voltar com o nosso Dois Papos, com o nosso podcast, acabou acontecendo alguns problemas de saúde, mas deu tudo certo, já estamos de volta, está todo mundo aqui tranquilo, graças a Deus. E assim espero que aí, você, aonde quer que você esteja nos vendo, também esteja tudo tranquilo. Bom, nessa temporada 2022 aqui, de antemão já feliz ano novo para todos aí, já vamos começar com o pé direito recebendo hoje, aqui em nossos estúdios, ele que é amigo da galera, já vou falar assim, amigo da galera, ele que sempre faz parte aí da equipe, né, da saúde pública aqui do nosso município e, além de tudo isso, ainda é psicólogo, né, aqui em Campo Verde, Mato Grosso, mas principalmente é um cara que tenho certeza que vai levar muita boa informação a todos vocês. É com muito carinho que eu recebo hoje aqui o psicólogo Orivaldo Salles. Muito obrigado, seja bem-vindo, Salles. Muito obrigado, Giba. Eu que agradeço, viu? A você, a equipe aí da produção do Dois Papos Podcast. Olha que maravilha, é bom demais. A gente tem recebido um feedback muito bom, muito positivo, né? As pessoas que têm vindo aqui têm... Adoro essa palavra, feedback, viu? É bom demais. Então, vocês estão de parabéns, viu? Agradeço, é uma honra a gente estar aqui hoje para estar trazendo informação para as pessoas, né? É muito bom. Bom, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, Salles, essa questão de informação, a gente até havia comentado que em mundos de internet, tudo muito rápido, tudo muito no estalar de dedo, aconteceu aqui, já está nas redes sociais, o mundo inteiro pode estar vendo. Às vezes falta um pouquinho de informação, né, de compartilhamento de informações boas, né? Porque hoje nesse mundo de fake, de más informações, também atrapalha bastante, não é não? Com certeza, né? Nós precisamos entender que nós temos que nos cercar de estímulos mais positivos. E a comunicação é uma das formas de você receber esse estímulo mais positivo. Não é por acaso que a própria psicologia realiza atendimentos online, né? Realiza atendimentos mediados pela tecnologia. Então, isso é uma realidade possível. Eu acredito que a pandemia deixou isso muito mais claro, muito mais evidente, né? Que as pessoas podem usar essa ferramenta em favor da promoção da tranquilidade, né? A vida nossa precisa de momentos de paz. Eu sempre costumo dizer, Giba, que o psiquismo é como se fosse uma série de engrenagens. E toda engrenagem precisa de lubrificação, toda engrenagem precisa de refrigeração. Então, se nós não desacelerarmos o nosso psiquismo de tempo em tempo, a gente corre o risco de fundir aí, né? Fundir dá uma esse travada na máquina ali, né? E aí fuma tudo, né? Vamos dizer assim, né? Estraga tudo. Salles, bom, nesse quesito que a gente vai entrar aí que o senhor é psicólogo, que o senhor ajuda diretamente pessoas, né? Hoje, assim, uma das coisas um dos fatores que mais se falam muito é sobre a depressão. Eu já vou começar assim porque, afinal de contas, é algo que é considerado o mal do século, aquela coisa toda, né? Sim. Hoje, assim, um fator hoje que se pode dizer para a pessoa procurar uma ajuda, para procurar se cuidar melhor, qual que seria um ponto fundamental? Isso é muito importante a gente falar sobre isso, Giba, porque às vezes a pessoa demora demais para procurar. Exato. Ou às vezes ela está tão ansiosa que ela procura cedo demais, né? Então, nós precisamos entender que a saúde mental, ela vai dando sinais. Não é algo que está isolado, não é algo que está ocorrendo ali de uma hora para outra, né? Eu até tenho uma entrevista no meu canal no YouTube falando a diferença entre tristeza e depressão. Essa diferença entre tristeza e depressão é muito importante porque se há uma tristeza que permanece por um tempo mais prolongado, se há uma tristeza que não cura, que não te permite descansar, não te permite dormir, né, que vai te dando aquela vontade de não se alimentar mais, de não conversar mais com as pessoas, quando você vai sentindo assim que a sua vontade é ficar num lugar quietinho, protegido, né? E você não tem aquela energia, eu costumo chamar de tônus psíquico, né? Tônus muscular é aquele que mantém a força, a energia do músculo, mas o tônus psíquico é a capacidade que nós temos de resiliência, né? Como um autor da psicologia chamado Jung, ele falava, a resiliência é essa capacidade de restabelecer-se.
quando existe um processo de adoecimento psicológico, de adoecimento mental, em que a pessoa já não tem a força, a energia para sair daquela situação sozinho, você pode estar diante de um quadro de depressão. Claro, para chegar a concluir isso, é necessário uma série de atendimentos, é necessário de profissionais da psicologia, da psiquiatria, né? Ou para os profissionais que ajudam nas atividades ocupacionais também desse paciente, mas é muito importante a gente estar atento. Existem sinais, por exemplo, insônia, né? Tristeza ou choro fácil, né? Angústia, pensamento de morte, desejo de morrer, desejo de ir para um lugar assim que... Sabe aquela vontade de ir para... O pessoal fala em sumir. Isso, sumir. Eu quero sumir. Isso, exatamente. Isso é interessante, Giba, porque todo ser humano, com uma intensidade diferente, ele de alguma maneira ele experimenta essa sensação, esse desejo de acalmar, de voltar para um lugar de paz, de tranquilidade. Até mesmo o cidadão que tem o seu despertador que toca às 6 horas da manhã, que às vezes sentiria vontade de ficar por mais tempo, né? Então, a gente precisa entender que a nossa experiência nessa terra, a nossa passagem por essa terra, ela implica um pouco de desconforto, sim. Sim. Né? Porque é necessário ter essa força, essa energia, é necessário realizar coisas, é necessário fazer um esforço, entendeu? Para que a gente possa evoluir nesta terra, para que a gente possa passar por essa experiência com toda a energia. Então, nós precisamos estar atentos a isso. É necessário, sim, que a gente perceba, que a gente identifique quais são os desafios, né? Mas parece que é uma linha muito tênue de entre a depressão e a tristeza, porque aparentemente está bem ligada, né, Salles? Está bem... Tipo assim, a pessoa às vezes pode estar... me corrija se eu estiver errado, que eu estou aqui também, né, cheio de dúvidas, vamos dizer assim. A pessoa, por exemplo, eu já vou me usar de exemplo, eu sinto muita tristeza de ter perdido os meus pais. Uhum. Né? Então, assim, eu me lembro com muita alegria, entendeu? Da experiência. Da experiência, claro, né? E não dando crédito mais a um ao outro, mas, por exemplo, mas do meu pai, entendeu? Eu respiro o meu pai diariamente. Até no que eu faço, no que eu converso, em decisões que eu vou tomar, eu penso, pô, meu pai, se ele tivesse aqui, ele ia falar isso aqui para mim, entendeu? Então isso me deixa feliz, mas o fato de eu não estar mais convivendo com a presença dele, fisicamente dele, isso me deixa muito triste. Eu choro, às vezes eu me tranco então assim, aonde que não poderia dizer que eu sou depressivo mediante eu ter perdido meu pai, ou poderia acontecer, acontece situações. O luto é uma das grandes experiências que a gente passa nessa vida para aprender, para um desafio muito grande, né? É claro que a gente vai sentir saudade daquela pessoa que foi, né? Eu sinto saudade, minha filha faleceu com 1 ano e 3 meses, e há uma saudade daquilo que foi, e que nós não vamos ter esse contato da forma como nós entendemos contato, nós não vamos ter esse contato aqui com essa pessoa. Então, fica a saudade, mas é sempre importante a gente observar se, apesar da saudade, a gente tem conseguido ter um psiquismo que ele atua, que ele opera sobre a realidade, que ele não desiste dos seus planos, dos seus sonhos, ou que ele não permite que a... Que não deixa aquilo interferir na sua qualidade de vida, vamos dizer isso. Não te atrapalhe, que aquilo não te atrapalhe. E com o passar do tempo, aquela dor, aquele corte, digamos assim, é muito semelhante a uma cicatriz física. Fica a cicatriz. Mas ela não está inflamada mais, entendeu? Entendi. Ela não está inflamada. E esse tempo é um tempo de cada um passa pelo processo do luto de maneira diferente, né? Guardada a diferença e a gravidade também da forma da morte, guardada a diferença do vínculo pessoal que cada pessoa tinha com aquela que se foi, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. São variações muito grandes, né? Eu tenho percebido, por exemplo, que eu tenho conseguido auxiliar muito mais as minhas pacientes que tinham já luto patológico, os pacientes que tinham perdido filhos. Eu tenho conseguido fazer grupos e trabalhos nesse sentido, inclusive com relação ao Covid, né? Porque o Covid também dizimou muitas famílias, né? Trouxe muito sentimento de luto para toda a comunidade. Então, eu percebo que é um tema importante e muito vigente, que é o tema do luto. Mas a saudade e a tristeza, desde que temporária, né, e guardada
a proporção, ela não é necessariamente uma depressão. Não significa. Essa tristeza da lembrança de não estar mais junto, necessariamente não pode se caracterizar como um processo depressivo, seria isso? Claro. Entendi. Aqui a gente fala, eu deixei alguns pontos e eu acho válido. As frustrações, doutor, como lidar com frustrações? Porque elas estão diretamente ligadas às expectativas. Sim. Né? Porque muitas vezes você se frustra com N coisas, né? Trabalho, relacionamentos, né? Amizades, enfim. E você acaba às vezes não condiz com a expectativa. Qual a melhor maneira de lidar com isso? A primeira coisa talvez seja reconhecer que elas são realidade na nossa vida, né? Que vamos pegar um exemplo, um jovem ou uma criança que crê que ela não será frustrada em absolutamente nada, ela também está adoecida. Né? Que a frustração faz parte do processo, da tensão necessária para que a gente consiga forjar conquistas maiores. Vamos imaginar a frustração, a própria natureza, né? Quando ela vai germinar uma semente, ela entra num estágio que aparenta a morte. Ela é enterrada e ali ela recebe umidade que vai apodrecer aquela casca que reveste elas. E aparentemente, se você tirar uma fotografia da semente, naquele momento você fala, morreu, pronto, morreu, apodreceu. Dali um pouco ela eclode, né? E ela começa aquele processo. Então, a frustração, nós teremos aflição nesse mundo, né? Cristo, quando ele esteve aqui, ele comentou isso, né? Ele falou sobre isso. Nós teremos aflição. Fique em paz, vamos olhar para frente, vamos olhar para um alvo maior. Então, a gente reconhecer que, e eu não estou dizendo aqui de fazer voto ou de fazer prazer com a frustração, não é nada disso. Não é sentir prazer em se frustrar, ao contrário, apesar das frustrações, conseguir pensar positivo, conseguir olhar estrategicamente, conseguir olhar lá para frente e falar assim, não, tudo bem, aprendi isso aqui com essa experiência negativa, entendeu? O próprio trabalhador, né, que precisa usar a sua força, frustrar o seu prazer de estar em outro lugar para estar ali trabalhando, ele tem um planejamento de uma recompensa futura, que é o seu salário, que é o bem-estar da saúde física e mental da sua família, entendeu? Se você planta uma árvore, a frustração de você esperar ela no tempo de colher, né? Se aguardar aquele tempo todo, se você fosse direto no mercado e comprasse aquela fruta, você ia gastar o recurso que você ganhou se frustrando de outra maneira. E olha, até mesmo, Giba, na situação de pensamento suicida, porque a frustração, ela abre essa janela, né, do desejo de, não, eu vou acabar então com a minha vida, eu vou eliminar a minha história, porque não tem mais sentido. E aí, às vezes, a gente não observa que todos nós, de alguma maneira, vivemos um nível de frustração. É claro que uma situação de um pensamento suicida, ou até de um planejamento, alguma situação nesse sentido, ela é, com certeza, um adoecimento psíquico. Né? É um transtorno mental que está ali de base e que faz com que a pessoa imagine que a melhor solução para ela, naquele momento, vai ser acabar com a própria vida. Não existir mais. Não existe mais. Mas aquela frustração, aquela vontade de sair andando pelo mundo, sem eira nem beira, sem boleto para pagar, sabe? Isso aí, de alguma maneira, assombra a humanidade como um todo, entendeu? Eu até quero entrar mais a fundo nessa pauta do suicídio, vamos dizer assim, até porque, infelizmente, nós já ouvimos muitos casos, tivemos casos recentes agora, né, de uma situação desse tipo. Mas antes eu fiz um comparativo aqui que eu acho interessante. Quando a gente fala de saúde mental, né, eu até escrevi aqui para mim não me esquecer. Por exemplo, eu, o João, a gente gosta de academia, então a gente preza por tentar se alimentar bem, ir lá, né, e treinar um pouco, enfim, manter uma saúde, vamos colocar, física. Hoje, o que seria se manter com uma saúde mental? Tipo, existe exercício, são formas de pensar, são formas de agir.
O que é que hoje o senhor faria assim, olha, você precisa ter uma saúde mental, e não estou falando de tratamento com pessoas que têm uma disfunção no sentido, enfim, cerebral, alguma coisa assim. Estou dizendo assim, o que seria hoje ter uma boa saúde mental? Exercícios, né? Uma rotina de vida, o que teria que se fazer, Salles, hoje, para isso? Os exercícios... O senhor entendeu mais ou menos? Entendi. Talvez eu falei bastante aqui e não me expliquei muito bem. Sim. A gente vai lá treinar, a gente corre para poder manter uma boa respiração, para a gente poder ter um meio de vida melhor, se alimenta bem e tal. E para a saúde mental? A pergunta que surge com muita frequência existe uma lista de comportamentos? Existe um protocolo? Qual que é? Como que vocês mensuram, né? Isso. Né? Para assim, dizer que a pessoa tem uma boa saúde mental. Isso. E a saúde, né, no próprio conceito que está definido nos documentos da ONU, fala não só de ausência de doença, mas a capacidade de um ser humano integrar-se socialmente, fazer parte de uma comunidade, ter uma rede de apoio, de vínculos sociais importantes, ele compreender que ele é um ser humano que tem potencial para agir e para transformar a realidade. Ele consegue. Ele consegue ter um sonho, né? Como foi um sonho, né? Em algum momento, 2 Papos podcast, e hoje ele é realidade. Então, o ser humano saudável mentalmente, ele pode estar fazendo terapia de tempo em tempo, ele pode ter um período de atendimento, ele pode até estar tomando alguma medicação, ou não necessariamente, mas ele consegue compreender que até mesmo as obrigações que ele tem podem gerar alegria, podem gerar bem-estar, que a gente curte, que a gente dá um passo, que é um passo coerente com a nossa realidade, porque eu vejo muita gente rica, triste, muita gente rica, feliz, eu vejo muita gente pobre. Rica e tanto assim faz, entendeu? Então, nós precisamos entender que a essência, né, do nosso bem-estar psicológico é a capacidade, como disse o Almir Sater naquela música, Tocando em Frente, né? Compreender a marcha, que cumprir a vida, ele fala. Que para a gente entender que cumprir a vida significa compreender a marcha e ir tocando em frente. A vida, ela apresenta, ela sinaliza, ela dá sinais, entendeu? Ela dá sinais mais ou menos em que passo que você tem que dar. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Como que nós podemos identificar aquilo que são oportunidades reais na nossa vida, porque daí você dá uma proporção mais pé no chão. Eu tenho um sonho, uma estratégia, e eu repito aquilo mentalmente. Mesmo que às vezes não aconteça, doutor. Por exemplo, eu estou tentando abrir um negócio, não consegui, vou tentar de novo, não deu certo, me frustrei, entendeu? E aí a pessoa, é normal, isso aí faz parte do processo, então? Faz parte do processo. Não dar certo faz parte do processo? Não dar certo faz parte do processo, só que não dar certo, por incrível que pareça, ontem à noite eu estava revisando um artigo que foi publicado uns anos atrás num jornal diário aqui, sobre, dizia assim, seus grandes medos podem acontecer. E aí tinha uma pequena epígrafe dizendo assim, tudo que eu mais temia me aconteceu. Quem falou isso foi Jó, no livro de Jó. Tudo que eu mais temia me aconteceu. Então nós precisamos entender que quando nós repetimos aquela imagem negativa, aquela imagem da derrota, aquela imagem da pessoa me passando a perna, aquela imagem da situação de você não conquistando, a gente está alimentando o nosso psiquismo, que ele é alimentado pela história, né? Pelos fatos da nossa história. O nosso psiquismo está sendo alimentado pelas imagens daquelas cenas como se elas já estivessem acontecendo. Há uma diferença muito pequena entre você visualizar um fato e você imaginar ele acontecendo. Por quê? Porque ela estimula suas emoções da mesma maneira. Ela faz com que você acredite que aquilo realmente pode estar mentalmente acontecendo. E aí? Aí o que acontece? Durante o dia eu tenho que tomar várias decisões. Durante a vida eu tenho que tomar várias decisões. Só que o psiquismo ele vai onde ele está mais adaptado. E se você repetir pensamentos negativos a vida toda, ele vai escolher o quê?
né? Então vai seguir, ele vai se acostumar com aquilo. Então nós temos que conhecer. Tem livros que falaram sobre isso, o segredo, né? E a gente precisa entender que existe essa força, esse potencial. Universidades já conseguiram comprovar que pessoas que estavam em outros países, quando começaram a ter o seu ente querido pensando naquela pessoa, imaginando e tal, a outra pessoa lá foi entrevistada e estava lembrando também do seu familiar naquele momento. Então nós precisamos entender que o nosso psiquismo ele tem força, ele tem uma capacidade de estimular, uma capacidade de mobilizar. Nós temos poder até mesmo sobre os animais, sobre os vegetais, entendeu? Tem gente que consegue. Essa situação que o senhor citou aí, que o senhor deu de exemplo, o segredo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro, mas tem até em vídeo também, não sei se o senhor já... Sim. Isso já aconteceu comigo, de eu mentalizar muito algo e, tipo assim, vir até a mim, de verdade. Principalmente na minha carreira como DJ, eu sempre tive, assim, muito de... Eu sempre almejei muito, eu comecei muito simples. Então, assim, hoje, claro, eu não sou conhecido nacionalmente, nada, mas eu confesso que eu tive uma bonita carreira, eu tenho isso comigo, e eu me orgulho disso. E eu, assim, eu sonhava muito com equipamentos, e eu falava assim, gente, quando que eu vou poder ter, né? Não, eu vou ter, eu vou. E eu batalhava, e eu juntava, e eu falava assim, agora é a hora, não dá para comprar isso aqui, eu vou comprar isso. Aí quando de repente, tipo, vamos dar um exemplo, aparecia um amigo meu, falou, Gilberto, eu comprei esse par de equipamento aqui, esse equipamento, sim, mas eu vou ter que vender ele porque eu te faço tantas vezes e, tipo, exemplo assim, entendeu? Bem facilitado mesmo. Sim. Eu falo assim, gente, não acredito. Uhum. Como que, né? Com carro já foi assim, com outras coisas na minha vida já aconteceu. Sim. Então, assim, o mentalizar positivamente tem tudo a ver. Então, claro, quer exercício melhor, que nem eu perguntei para o senhor, do que o mentalizar positivamente? Claro, então, com certeza. É um deles, né? E a palavra ela tem um poder muito grande. E a gente está pensando em palavras, né? Aquilo que você fala, aquilo que você declara, sim, aquilo que você comunica sobre os seus sonhos, entendeu? Isso não quer dizer que você vai sair fazendo propaganda sobre aquilo que, né, que você está sonhando. Claro. Significa que você vai concentrar a sua energia, né, e compreender que existem passos que vão sendo dados todos os dias para chegar lá no objetivo estratégico, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa estar atento aos sinais que a vida dá. O que o Almir Sater chamou de compreender a marcha. A nossa vida, ela sinaliza, por exemplo, ela te dá sinais de coisas que você pode fazer, que vão ajudar você a impulsionar, oportunidades, né? Visão, esses sinais que são dados, né? Ajudam a gente a entender e ajudam a gente a avançar. Principalmente, você perceber aquilo que é a melhor coisa para ser feita naquele momento. Entendi. Salles, o psicólogo em si hoje, ele precisa de um psicólogo? Sim, sim. Eu faço supervisão com uma psicóloga, sim, de Cuiabá. Ela dá o suporte, entendeu? Faz algum estudo de caso comigo, né? Porque eu fico imaginando assim, o senhor trata de vários casos. Sim. Me corrija se eu usar a palavra de uma forma errada, mas trata de vários casos. Chega uma hora assim que meio que o copo enche no sentido de, e agora como que eu posso lidar com isso? Como que acontece? Porque o senhor é ser humano. Claro, com certeza. Né? O senhor tem sentimentos, o senhor, sim, cansa, o senhor... Com certeza. Se estressa, não se estressar não é no sentido que a gente fala, estou estressado, não é nervoso, mas se estressa, um nível de estresse, deve acontecer ou não? Sim, sim. É recomendável. Você começa a fazer faculdade de psicologia e de pronto eles já começam a dizer, olha, o estudante de psicologia tem que fazer terapia, tem que fazer, né, acompanhamento, é mais uma forma de autoconhecimento. Fazer terapia é bom demais. Eu acredito. É bom demais. Eu estou precisando. É autoconhecimento, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai evoluindo com aquela experiência toda, entendeu? Então, assim, vale a pena, vale a pena. Aí a gente na psicologia, depois na atuação profissional, a gente usa também o benefício da supervisão, né? Que é ter um profissional para você estudar o caso, para você poder avaliar uma estratégia de abordagem com aquele paciente que talvez seja mais difícil, né? Então esse é o objetivo, a gente poder dialogar, mantendo o sigilo, né?
é feito num ambiente clínico também, então é muito bacana, vale a pena. A gente precisa desenvolver atividades para refrigerar o nosso psiquismo, né? Eu chego em casa, eu vou mexer com as plantas, né? A Sofia já me ajuda. Tá vendo? Isso aí que eu queria saber, de alguns exercícios, algumas atividades que ajudam, né? Sim. Eu sempre chamo o João para poder a gente cuidar das plantas. Fazer caminhada, fazer exercício físico, tudo isso, alimentação, essas coisas são boas. Né? Tem ver que um projeto está dando certo, sim, entendeu? Eu tiro assim, não estou falando pelo João, eu falando por mim. Tem coisas que eu gosto muito de conversar com ele, que ele talvez não saiba, vai ficar sabendo agora, né? Que me alivia muito. Tem dia que eu entro lá no quarto dele, ele sabe disso, né, filho? A gente fica conversando, a gente nem vê. Passa o tempo, a gente começa... A gente fala sobre um assunto, tipo, que nesses dias atrás você conversou com um drone, né? Assim... E nisso aí vem isso que o senhor citou. Sim. Vem o quê? Os sonhos. A gente já fala, não, vamos comprar um então? Vamos. Isso. Tipo, nós nem tem dinheiro para comprar um drone, mas a gente vai comprar um drone, você está entendendo? Com certeza. A gente já coloca assim como uma meta, como um objetivo. Sim, né? sim. Isso seriam umas boas atividades para poder com certeza, com certeza. É colocar na estratégia, falar, eu vou chegar até ali e curtir o caminho até chegar lá, entendeu? Não é só esperar lá, chegar lá para ficar para vibrar, curtir o caminho. Então, uma coisa que eu escutei há pouco tempo, eu vi, às vezes eu tô lá vendo o canal do Instagram e aparece os caras falando no podcast umas palavras motivadoras, né? Uhum. E aí você citou sobre, deu aquele exemplo lá sobre o comércio, por exemplo, às vezes não dá certo e você tentar de novo mudar e uma hora dá e você se frustra, não sei. Aí tem uma coisa que eu li que pode servir para isso, tanto como uma pessoa que vai para o comércio ou qualquer coisa. Tipo assim, você não tem controle do que vai acontecer, mas você pode ter controle de como você vai lidar com aquilo. Porque assim, às vezes a pessoa para naquela situação, porque viveu uma situação negativa e passa anos presa naquele momento, presa naquela situação. Nós temos que tocar o barco, nós temos que seguir adiante, entendeu? Não quer dizer que a gente não vai ter frustração. Então, a gente precisa aproveitar a oportunidade. Um exemplo, né? Vamos imaginar uma ostra. Como é que ela forma uma pérola? Primeiro que ela recebe, naquele corpo gelatinoso dela ali, ela recebe uma casquinha de concha ou um grão de areia, alguma coisa que incomoda ela. E aí ela começa a encapsular aquele corpo estranho que está ali, né? E aquele tecido maltoso, né, que ela gera, produz a pérola. Então, a pérola vem a partir do estresse daquele ser ali, né? E o ser humano, eu não estou dizendo que ele tenha que curtir a dor, não é nada disso. Simplesmente ele tem que aproveitar a oportunidade para aprender todos os dias. O aprender todos os dias, Salles. Eu fiz algumas, usando o que o João falou, motivação. E eu olhei aqui e me lembrei de, não sei de onde que já veio da minha cabeça, hiperativo. Por que eu citei os dois? A pessoa que ela motiva, por que eu estou falando isso? Ressaltando mais uma vez o meu pai. O meu pai não tinha tempo ruim. Sabe aquela história do tempo ruim? Tipo assim, tempo ruim. Se você chegasse nele com um problema, ele ia te mostrar uma forma que aquilo não era um problema para você. Sim. Não é que não era. Era um problema que se resolva. Por exemplo, às vezes eu falo, até um dia eu falei para o meu outro filho, teve um dia que ele falou, eu não sei o que, o Gabriel reclamou, eu não quero comer isso aqui. Eu falei, isso não é problema, meu filho, entendeu? O problema é se você não tivesse o que comer. Sabe? Então, assim, eu fui criado um pouco meio 880. Mas eu confesso aqui para o senhor que eu fico feliz de ter sido criado assim. Porque eu consigo ver algumas coisas que hoje talvez, não sei se não é mais ensinado, ou se é contido como errado, entendeu? Então, assim, e meu pai sempre foi de motivar. Né? É o que eu falo às vezes para o João, que eu tento. Vai fazer? Vai. Então, vamos devagar. Foi o lance do projeto aqui. O que seria? A gente poderia, às vezes, o João, não, pai, o microfone assim já dá. Não, filho, vamos ter um microfone bom. Mas quando? Calma, vamos ver. Aí vai com um, aí compramos outro, aí temos outro de reserva, né? Foi vindo.
E essa questão onde eu coloco o hiperativismo aqui, porque a minha cabeça não para. Sabe, assim, eu fico pensando mil coisas. O meu compromisso é que hora? Meu compromisso é 7 horas da manhã que eu tenho que ir trabalhar. 5 horas eu acordo. E eu acho que isso, de certa maneira, não está muito certo. Quando a gente consegue desacelerar, descansar, tem pessoas que descansam até com menos tempo do que 8 horas, entendeu? E descansa, então, né? Não dá para a gente colocar um formato, né? E dizer que se você não se encaixa dentro daquele quadrado ali, você não é normal. Não existe ninguém que seja plenamente normal, nenhum de nós, né? Então a gente precisa entender que existe sim. Se você observa que o ritmo está muito intenso, se você observa que por acaso você não está descansando o suficiente, que está baixando sua produtividade durante o dia, que o seu nível de irritabilidade, com a quantidade de sono que você dorme, ele está te produzindo estresse, então espera, avalia, muda, né? Por isso que existem medicações também que ajudam, que auxiliam, mas é importante estar atento no contexto psicossocial. Mas o ideal é entrar no processo de medicação, pode se considerar de uma maneira que talvez a pessoa já não está num estágio mais avançado? A pessoa que é avaliada pelo psiquiatra, o psiquiatra consegue ter essa noção, né? Se é o caso de medicação ou não. Eu já vi psiquiatras fazerem a consulta e não prescreverem nada. E agradecer a pessoa por ter ido, por ter falado tudo que ela falou, mas ele não precisa de remédio. Existe isso, entendeu? Mas a decisão realmente nesse âmbito aí da medicação é do médico ou médico psiquiatra, né? Então, nós entendemos que o ser humano ele tem o seu tempo, a sua realidade, né? Se você percebe que algumas coisas estão te fazendo bem, é preciso investir naquilo. Se não está fazendo bem também, é necessário reduzir aquilo, né? Então, o ser humano ele é muito... Parte muito do empoderamento da pessoa, então, sabe? A pessoa pode tentar... E quando ela não vê isso? Esse é um desafio, né? Claro, porque nós temos muitos pacientes que precisariam estar fazendo tratamento, precisariam estar fazendo um acompanhamento e nesse momento não estão, entendeu? Então, às vezes eu percebo assim um paciente, vamos imaginar um caso extremo, aí um paciente com esquizofrenia. O paciente com esquizofrenia, se ele não tiver consciência de que ele precisa de acompanhamento, que ele necessita do tratamento, ele vai passar uma vida muito difícil, porque os sintomas vão vir, não tem como, entendeu? Pacientes melhoram a sua qualidade de vida simplesmente por entenderem que precisam do tratamento. Aí tem um outro desafio, a família compreender, né? E aí eu tenho pacientes com qualidade de vida, eu tenho pacientes com psicose grave que estão trabalhando, que estão funcionando bem, que estão cuidando das suas famílias, estão alcançando seus objetivos. Ter um transtorno mental não significa perder a capacidade de alcançar seus objetivos. Ainda que isso ocorra de maneira transitória, o paciente não ficará. Se ele utilizar todos os recursos necessários da forma como precisaria utilizar, ele consegue sair e ter mais qualidade de vida. Doutor, é aquelas pessoas que acordam mal-humoradas, sabe? A gente pode conseguir, não só acordam, mas que trocam de humor. A bipolaridade, ela tem a ver com a saúde mental? Tem. A bipolaridade é um transtorno, né? Transtorno afetivo bipolar. Está classificado no Código Internacional de Doenças como F31. E aí, dentro da bipolaridade, tem várias características, né? A pessoa pode estar no polo eufórico, agitada. Esse polo eufórico pode ter um surto, inclusive, a pessoa pode, naquele momento, ficar meio desconexa. E não quer dizer que ela teve um surto, que ela é um esquizofrênico, ela pode não ser um esquizofrênico. Um bipolar também tem surto, né? E aí tem variações. Tem pessoas que estão na fase de ter psicose, né? Está ouvindo vozes, está vendo vultos. Tem pessoa que está deprimida.
tem tentativa de suicídio. Então, o objetivo nessa situação é ajudar na estabilização do humor. Mas essa mesma pessoa, ela pode estar ali, tipo, por exemplo, nossa, amanhã eu vou sair, vou procurar um emprego, eu vou tomar um banho cedo, eu vou para cima, eu sei que eu consigo, aí no outro dia ela fala, não, eu não consigo, eu sou um bosta, eu sou um negócio, sabe? Existem variações que são variações que ocorrem num mesmo dia, em instantes diferentes. Existem variações que ocorrem de um dia para o outro, e existem pessoas que passam períodos de alguns dias num dos polos, eufórico ou depressivo, né? Então isso pode acontecer, e aí baseado nisso também o próprio psiquiatra consegue escolher a medicação mais adequada, consegue avaliar qual tipo de tratamento é mais adequado, né? A depressão, ela é contagiosa? Do ponto de vista viral, não. Não, né? Não. Mas Só ela que pode ser induzida? Pode sim. Existe basicamente uma predisposição genética, né? Algumas características ambientais, ou seja, essas características sociais influenciam muito. As condições de vida, violência doméstica, abuso sexual, uso de álcool e droga, qualquer tipo de experiência que vá acelerar o processo de adoecimento. Uma pessoa, não vou citar, uma mãe, pai, enfim, que tem, vamos supor, uma mãe que sofre violência, entendeu? Tem algum problema dentro de casa. Essa tristeza dela, o filho pode pegar para ele, tipo, e se também se sentir mal e ali tá criando dentro de si alguma situação difícil também, tipo, por isso que essa depressão ela pode ser passada dessa maneira. Isso, exatamente, isso que acontece. Essa criança que está ali, apesar dela ser criança, ela tem uma personalidade, ele é um ser humano, entendeu? E esse ser humano ele reflete sobre o que está acontecendo no seu contexto. Se ele acompanha cenas de abuso, de violência, de dor, de fome, sofre junto, com certeza. E essa criança tem uma predisposição maior a desenvolver um transtorno mental. Não quer dizer que necessariamente vai ter. Às vezes você pega duas crianças, as duas são gêmeas, passam pelas mesmas situações, mas cada uma delas lida de uma forma diferente. Então, depende muito de vários fatores. De como que é essa personalidade, como que é esse psiquismo, né? Como que ele vai se desenvolver diante de uma determinada adversidade. É a mesma coisa que você pegar uma semente na mão e você ter a consciência de que dentro dela existe a essência, para que tudo ocorra, para que ela se torne uma árvore, para que ela se torne né? Então, mais ou menos essa identidade genética dessa semente é o que acontece conosco também. Então, por isso que às vezes na mesma família tem pessoas que fazem acompanhamento, às vezes tomam até remédios parecidos, entendeu? Porque realmente tem a ver. Ela pode ser influenciável, sim. Eu entrei nesse mérito até porque agora, bom, se não me falha a memória, setembro, na verdade, eu não sou muito de rotular meses para cuidados, né? Que nem falo Dia das Mães, mas é uma forma carinhosa de campanhas que eu acho muito válidas, né? A gente que, principalmente eu que trabalho já há muito tempo nessa parte de comunicação e tal, eu achei interessante, mas setembro é considerado o setembro amarelo, é o mês da prevenção ao suicídio, né? Sim. E a gente observa muitos casos até recentemente um acontecido, não vou citar nomes, enfim, mas foi falado, eu até comentei com a minha esposa, falei assim, ó, deixou alguma carta, porque normalmente acontece isso. Bom, o senhor deve saber, né, ter visto bem maiores números de casos. E por coincidência da infelicidade do acaso, essa pessoa deixou um vídeo explicando, né, o que se passava com ele, qual que era o motivo. Inclusive é bem forte o vídeo, acredito eu, porque eu comecei a assistir e já parei logo no início, que quando infelizmente ele fala, se você está vendo esse vídeo é porque eu não estou mais aqui. Então, para mim, como eu tenho esse meio bloqueio por conta de questão de morte, de perda, eu já fico sensibilizado com isso. Ainda mais vendo um menino novo daquele, com a vida toda pela frente, enfim. Então, assim, a pergunta que me cabe aqui, doutor, o que mais leva? Quais são as estatísticas hoje que se vê em questão quando se vê por suicídio?
O que mais se pesa? Existe um levantamento, existe algo documentado que se pode se fazer uma estatística do que acontece? Não. Sim, tem algumas informações, sim. A Organização Mundial de Saúde relata que nós perdemos uma pessoa vítima de suicídio a cada 40 segundos. 40 segundos? 40 segundos, exatamente. E aí o que acontece? A gente precisa entender que essas pessoas elas podem ter o seu transtorno agravado. Existiram suicídios, por exemplo, em situações financeiras, de quebra de bolsa de valores. Você pega a crise de 29, né, aparecer aquelas cenas dos investidores pulando daqueles prédios, né? É um processo que nós precisamos entender que ele tem os fatores sociais. O uso de álcool e drogas pode acelerar algum nível de sofrimento. Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, não fazem o tratamento corretamente, essas pessoas ficam mais predispostas, né, mais propensas a passar por uma situação, né, de perca. Então, assim, existem várias situações que indicam, né, e que sinalizam que a pessoa não está bem. Por exemplo, quem fala não faz. Quem fala pode fazer sim. Mesmo que ela tenha a atenção das pessoas perto dela, apenas naquele momento ali que ela fala que vai cometer suicídio. Aí quem está ao redor fica dizendo, mas, né, está querendo só chamar a atenção e tal. De novo, você falando em suicídio. Isso já pode ser um ponto sinal. Ali, um sinal para a pessoa já ficar esperta com o que está acontecendo ali. E as estatísticas mostram também que uma pessoa que já tentou outras vezes, ela vai diversificando o método de tentativa e, infelizmente, ela morre com mais facilidade. É mais propensa a ser vítima do suicídio do que a pessoa que está tentando a primeira vez. Você sabe uma coisa, Salles, que eu já falei, e eu peço até perdão a Deus porque eu falei, é que às vezes a gente ouve situações e você fala assim, cara, mas morreu por besteira, entendeu? Então, assim, porque no nosso ponto de vista particular, de cada um que assim o vê, sim, você pode achar que foi uma besteira a pessoa ter feito, mas você imagina o tamanho do que era o sofrimento da pessoa para ela ter, claro, né, que assim ceifar a própria vida por uma situação. Que você olha e fala, fulano fez isso por conta disso, cara, ou por conta de um relacionamento, de uma perda, ou de qualquer que seja o motivo. Com certeza. Né? E hoje a maneira de lidar com isso deve ser muito difícil para a família, não é não? Isso. Eu costumo dizer que o psiquismo humano é como se fosse você observar a ponta de um iceberg para fora da água. Ali, submerso, né, no inconsciente, no subconsciente, existe um volume de informações, um volume de pensamentos e sentimentos de angústia, né? Então, o nosso psiquismo e o que eu estou captando da pessoa que está na minha frente é uma pequena porcentagem, pequena realmente, daquilo que você é. Eu não posso dizer com toda a propriedade quem é você, né? Entendi. E da mesma forma você a mim. Então, muitas vezes situações que aquela pessoa talvez estivesse passando fosse o suficiente para ele sentir aquela angústia, entendeu? Aquela perturbação. E chegar ao ponto de achar que não vai conseguir não vai conseguir viver com aquilo, né? Exato. João, tem uma pergunta, filho? Alguma dúvida? Porque, enfim, assim, falando em estatística, que nem eu te perguntei, Salles, existe como ter uma prevenção para isso? Como que é feita a campanha em si? Sim. Primeira coisa, é preciso falar. O que a gente faz? Nós estamos, em que se consiste, né, a campanha? Nós estamos, inclusive, falando de campanha, nós estamos no mês do Janeiro Branco, sim, que é o mês de construa a sua história, né? Vamos trabalhar com a prevenção em relação à saúde mental. Então, é um mês também que... sabe aquele mês onde a gente planeja, onde a gente imagina as coisas que nós vamos realizar, no começo do ano, né? A gente está toda cheia de expectativa também, né? Isso, exatamente. Então, é um momento de planejar. E como prevenir casos de agravamento em saúde mental, inclusive de tentativas de suicídio? Primeiro tem que falar, tem que falar sobre o assunto.
tem que ir para as escolas, tem que fazer palestra, a gente vai para as escolas, nós vamos para as empresas, a gente faz palestra nas empresas, faz o trabalho terapêutico, né? Às vezes aquela empresa quer fazer uma psicoterapia de grupo, quer fazer um trabalho coletivo ali para fortalecer. Eu já trabalhei, inclusive, em empresas aqui do município, do agronegócio, né? Que perceberam, que identificaram que utilizar essa atividade profissional da psicologia melhora a qualidade de vida ali dos seus colaboradores. Então, existe forma, sim, é um pouco daquilo que você falou anteriormente, o exercício físico, uma vida mais ou menos equilibrada, né? Mais ou menos dentro de um nível de prazer, cuidar para que as crianças tenham o direito, tenham a oportunidade também de terem a oportunidade de brincar, de viver as fases que precisam ser vividas enquanto criança, de terem o privilégio de ouvirem dos seus pais que nem tudo pode, que tem que ter limite, né? De ouvirem dos seus pais que eu estou aqui, você pode contar comigo, eu vou te ajudar, né? Então isso são alternativas, né? Simples, são tecnologias leves, né? Que podem ser utilizadas para a gente poder ter mais qualidade de vida e evitar, né? Diminuir a tensão que significa a nossa existência, a nossa mobilização por essa terra. A participação coletiva, a participação numa igreja, a participação num grupo que pratica esporte, que pedala, que faz atividade. A gente precisa interagir. Ocupar, o ser humano precisa estar conectado. O velho ocupar a mente, né? Tipo, tá ali com atividades, enfim, ocupando a mente. Né? Mais uma vez, lembrando, meu pai falava assim, bicho, se você tiver coisa para você pensar aí positiva, aí não te sobra espaço para você né, ter tanto pensamento, enfim. Sim. Mas assim, e Campo Verde, no sentido hoje dessa questão, como que está? Tem muitas pessoas tratando sobre isso, claro que não precisa citar nome, mas o nosso município ele é mais tranquilo relacionado a essa área ou não? Olha, a gente percebe que o nosso município tem investido em saúde mental. Eu observo, por exemplo, a ampliação do número de psicólogos no município, importante, né? Desses já 12 anos, 11, 12 anos que eu estou aqui, a gente percebe que vai ampliando, que vai aumentando. A gente percebe que o próprio município vai aumentando a lista, a base de profissionais da área da psicologia, e a gente percebe que há sim um aumento gradativo, né, anual. A gente percebe que há um aumento dos números de casos, sim. A pandemia foi um fator que com certeza acelerou, né? Então aquela pessoa que já tinha uma tendência de ansiedade... Mexeu com muita cabeça essa pandemia, sabe? Mexeu, com certeza mexeu muito. Esse isolamento social, essa tristeza, né? Vamos pegar os idosos aí, as crianças que ficaram em isolamento por mais tempo, né? Alguns dos adultos ainda precisavam sair, trabalhar, tudo aquilo, mas essas pessoas experimentaram um nível de frustração bastante significativo, né? De tristeza. Você pega uma pessoa que já tinha uma predisposição a ser um pouco ansiosa, acaba desenvolvendo um transtorno obsessivo compulsivo, né? Aliás, todos nós tivemos que ser um pouco obsessivos compulsivos para manter a higienização, para manter o cuidado, né? Um fator também que vale o ressalvo, muitas áreas aí foram diretamente afetadas, né, nessa pandemia, nessa área mesmo aí de eventos, de shows e tantas famílias que dependem, porque as pessoas às vezes veem o fator festa. Mas ali por trás tem toda uma equipe de trabalho, entendeu? Com certeza. Eu tenho muitos amigos meus aí, promotores, né, que, enfim, que viviam disso, que fecharam suas casas e não conseguiram se reestruturar. E acredito que tão cedo não irão, porque, infelizmente, do jeito que está indo, né? Sim. Enfim. Mas, Salles, se fosse assim, não, para você deixar... Eu não consigo falar muito você, eu tenho muito senhor, né? Para você deixar aqui uma forma positiva para as pessoas, claro, sempre, de o que se fazer. Tipo, não vou falar conselho, mas dicas produtivas. O que deixaria para as pessoas que acompanham o nosso programa? Tipo, façam isso, façam mais isso, procure se interagir mais, enfim. Qual que seria hoje? Imagine que tem aí uma série de pessoas aqui buscando
uma opinião sadia e boa e produtiva e positiva do senhor. Você sabe uma coisa que me tranquiliza muito? Fique em paz, nós estamos passando aqui pela terra. Nós vamos voltar para casa. Aquele filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, conta a história do médico que fundou lá os Doutores da Alegria, os Médicos da Graça, que entravam nos hospitais de crianças com câncer, vestidos de palhaço, né? Aquele movimento começou com um médico que, antes de começar a formação dele em medicina, ele planejou o suicídio, teve uma tentativa de suicídio, e ele foi voluntariamente se internar num hospital psiquiátrico dos Estados Unidos. E na ida, a primeira cena do filme, assim, mostra um ônibus, daqueles ônibus cromado assim, né? Andando assim numa região montanhosa, descendo aquela montanha para ir levá-lo para o hospital psiquiátrico onde ele se internou voluntariamente. E aquele texto inicial é tremendo. Alguns detalhes daqueles textos dizem assim: a vida é uma constante volta ao lar. Trabalhadores de todas as áreas, sapateiros, médicos, doutores, todos desejamos e ansiamos voltar para casa. Então, a gente tem a consciência de que a gente está passando por essa experiência terrena, que a gente precisa de uma referência para a gente entender que Deus ele nos quer de volta. A Bíblia fala que antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Se está dizendo que já nos conhecia, é porque a gente existia em outro lugar. E a gente saiu de lá com um compromisso aqui para essa terra. Só que a gente não lembra de todos os detalhes, né, do que a gente está fazendo aqui. Aliás, a gente passa uma vida inteira tentando se autoconhecer e tentando conhecer qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas aqui. E aí, o que acontece? A gente precisa compreender que essas palavras positivas do seu pai, por exemplo, elas deixaram um legado histórico, entendeu? Não só de transformação da vida dele, mas de transformação da sua vida, do seu filho, das pessoas que estão ao seu redor. E minha, inclusive, porque recebi essa influência boa do seu pai agora com você aqui. Né? Então, a gente precisa entender que nós não podemos, né, pagar de desapercebidos, nós não podemos passar igual, sabe, um gato que passa correndo em cima de um telhado quente de zinco em dia de sol? Nós temos que tomar cuidado, prestar atenção em cada detalhe, aproveitar cada momento, ter a consciência, como diria o Renato Russo, né, de que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há, né? Então nós precisamos estar atentos a isso, elogiar, amar, curtir, abençoar a vida das pessoas que estão aqui, saber que nós temos um compromisso social. O crescimento psicológico, ele depende também daquilo que a gente consegue doar também, daquilo que a gente consegue entregar, porque aquilo que a gente entrega gratuitamente, de coração aberto, a atenção, a comunicação, aquilo que você entrega para a humanidade repercute em você, volta para você. O bem que você faz, aquilo que você realiza, ele volta para você ou para as pessoas ao seu redor. Tanto é que aquilo que a gente estava falando anteriormente do pensamento, né, o quanto que ele atrai, é um tipo de semente que você vai plantando, entendeu? E que você mesmo ali vai cultivando, né? Porque, querendo ou não, você faz todo o processo. Exatamente, você vai cultivando. Você vai construindo. Que nem pessoas que falam assim, eu não gosto de receber presente. Pô, mas espera aí. Se você sempre tratar mal as pessoas que te fizerem bem, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão parar de fazer isso para você. Então, é até uma questão de racionalidade, entendeu? Você precisa saber que nível de investimento que você faz hoje, afetivo, na vida das pessoas, e como que aquilo vai valer a pena lá na frente, né? Então, é investir naquilo que realmente produz paz. O senhor tem noção de quantas pessoas o senhor já ajudou? Rapaz, como que o senhor lida com isso? Eu comecei a trabalhar em 2017, porque 2007, né? Quando a universidade colocou a gente para poder trabalhar, chama estágio supervisionado, na época era esse formato. Então, naquele ano a gente passava o ano atendendo, na área escolar, na área empresarial e na área clínica. E uma primeira situação que caiu na minha frente foi assim, um homem de 59 anos
completou 60 anos durante o tratamento, procurou o serviço de psicologia da Universidade Estadual de Maringá com o objetivo de fazer uma cirurgia de redesignação sexual, de masculino para feminino. Esse homem tinha tido 2 filhos, tinha netos, foi casado, morou, né, em outro estado, e ninguém quis acolher aquele paciente. Passou todos os grupos de alunos que tinham, ninguém quis. Eu falei, não, eu vou ajudá-lo. E aí a professora, que também tinha doutorado nessa área, na USP, auxiliou. Também atendi naquele mesmo ano um casal que estava com um conflito conjugal, estava com uma tensão interna ali tremenda. Aquele casal me possibilitou escrever um artigo sobre relacionamento conjugal, né, que foi publicado lá, foi publicado aqui no Mato Grosso também. E esse outro paciente inicial que eu falei para você, que depois ele mesmo concluiu que ele não era um caso de fazer a cirurgia, porque ele não era transexual, então ele não entrava no perfil, mas pela conclusão dele, me rendeu um artigo científico também, que hoje está na base de dados Cielo. Então, essas experiências de lá para cá foram só aumentando. Pessoas que têm, que expressam de alguma maneira uma sensibilidade, uma capacidade de captar espiritualmente o que está ao seu redor e que acabam sofrendo psicologicamente por isso, porque não conseguem compreender o que está passando ou porque se entorpecem com as emoções negativas das outras pessoas, né? Então, foi muita gente. Então, eu fico muito feliz e digo que estou aprendendo todos os dias, porque a gente não conhece a diversidade. Você pega, por exemplo, as compulsões, né? A gente imagina a compulsão por álcool, né? Por múltiplas drogas. Houve uma situação que um paciente ele tinha compulsão por comer arroz cru. Mas era muito arroz cru, 5 quilos de arroz cru por semana. Eu, inclusive, até ia perguntar qual que era alguma situação mais curiosa, mas, por favor, prossiga. E aí, ela fazia uma sequência aí de 5, 6 copos ali com um pouco de água e colocava aquele arroz e mordia. Sabe aquela expressão, nossa, fulano está mordido de raiva, né? Então, esse exercício que ela fazia com a articulação temporomandibular era um exercício que produzia um certo relaxamento para ela. E aí aquilo se tornou compulsivo, o volume ficou muito grande, já prejudicava inclusive a dieta dela, porque o volume de carboidrato era muito grande, entendeu? E ela precisou fazer tratamento. O médico, o psiquiatra, prescreveu a mesma medicação que é utilizada para pacientes com dependência de álcool e drogas. A mulher conseguiu, estabilizou, está bem, tranquila. É um desafio muito grande. Eu vou até pedir desculpa e vou pegar a deixa. Posso? O senhor falou aí questão de compulsivo. Quando a pessoa, não sei se o senhor pode me responder isso, acredito que sim. Quando a pessoa ela consegue ver que ela é dependente de algo. E isso, quando eu falo dependente, é porque existem várias situações. Ou ele é um fumante, ele depende. Eu falo isso porque eu fumei durante 15 anos. E tem 8 anos agora que eu parei de fumar. Nunca mais. 8 anos. 8 anos. E eu era o seguinte. Eu estava feliz, eu fumava. Eu estava triste, eu fumava. Eu estava nervoso, eu tinha que fumar. E se eu bebia, eu fumava. Se eu acordava cedo, tomava o café, eu sentia o cheiro do café, já acendia o cigarro. Então, tipo assim, então isso aí existe esse tipo de coisa não só com o cigarro, existe com a bebida, existe até mesmo com sexo, existe até mesmo com confusões de briga. Eu já fiquei sabendo que gente que é compulsiva em brigar, que não pode escutar qualquer coisa, que briga e que o pau quebra e aí vai. E quando a pessoa sente que ela está no momento dessa aí, Salles, e ela tem que procurar uma ajuda, o que leva? Existe um limite para isso, não? Sim, aquela pessoa tem o seu limite, né? Nós temos, por exemplo, hoje... Só ela consegue ver isso? Não. Aí que está o desafio, né? De você captar os sinais da realidade. Porque ela pode não aceitar que fale, né? Pode não aceitar. Aliás, quando você fala de AA, por exemplo, Alcoólatras Anônimos, o primeiro passo é admitir, né? O primeiro passo é admitir que necessita, que precisa buscar ajuda, que precisa ter aquele suporte, aquele apoio. E a gente precisa entender
que a abstinência, né, a ruptura com aquela substância, ela não vai desligar o seu mecanismo de compulsão. Então você precisa tomar cuidado para não direcionar a compulsão para outras áreas, alimentos, né, essas coisas. Só que assim, o que a psicologia costuma trabalhar, até foi trabalhado um pouco isso na conferência que teve na sexta-feira passada, a Conferência Municipal de Saúde Mental, que o ser humano ele precisa ter uma boa vida comunitária, que ele precisa interagir bem, ele precisa verificar se ele consegue ficar sem aquela substância, ou se aquela substância está produzindo desconforto, está produzindo ruptura, está produzindo algum tipo de prejuízo para aquela pessoa. Então, a dependência, sim, existe uma frequência, existe um processo, mas nós precisamos entender que a dependência ela precisa ser observada à luz social. Eu tenho pacientes que chegam lá e falam, não, eu não tenho nada, eu não preciso disso, né? Imagina, internação para quê? Não, tratamento, medicação. Minha família que está falando isso aí. E, na verdade, a família toda, os amigos, todo mundo está percebendo que a pessoa precisa. Então, presta atenção no que está sendo falado ao seu redor. Né? Você que tem problema com dependência, presta atenção, porque, às vezes, essas pessoas são as que mais querem te ajudar e que podem te auxiliar nesse processo. E estão vendo ali, Estão vendo, né? Estão acompanhando. Não, interessante. Tá. Salles, eu vou aqui entrar aqui numa reta aqui já para a gente, infelizmente, já ir encaminhando para a finalização, mas de antemão já quero te agradecer muito, de verdade mesmo, né? Aqui, na verdade, é como eu disse no começo, isso aqui rende horas de papo, mas eu acredito que eu peguei alguns pontos aqui que acho que é a dúvida de algumas pessoas, e claro que daqui a pouquinho eu vou até pedir para que o senhor deixe mais alguns ressalvos. E entrando aqui numa reta aqui, nós falamos sobre suicídio, né? Nós falamos sobre essa situação, nós falamos sobre essa questão toda aí da pessoa se orientar, que nem eu até me usei como exemplo, eu fumava, eu ficava, né, dependente totalmente, eu ficava doido, às vezes quando eu via que eu só tinha uma carteira de cigarro, eu já estava doido. Falei, mas moço, como que eu vou ficar sem uma carteira de cigarro? Tipo assim, tinha uma cheia ainda, né? Mas a minha cabeça, não sei se já mostrava que ia acabar e eu tinha que ter uma reserva, e senão como que eu ia ficar? E ficava doido. Ele falou isso aqui, do remédio de dormir, Exatamente, o Alexandre, porque eu faço uso de um medicamento chamado Zolfest, que eu tenho uma dificuldade de dormir. Então, é o famoso Zolpidem lá, sim, entendeu? Zolpidem. E aí, eu conversando com o Alexandre, isso aí eu posso falar abertamente, porque não tem problema. O Alexandre falou assim, eu tomo de vez em quando também, né? Só que ele toma uma outra formulação, que a dele é sublingual. Né? E aí ele falou assim, Gilberto, eu só de eu ter certeza que o meu remédio está ali no criado, ali, na gaveta, eu já estou tranquilo. Eu não preciso nem tomar ele. Eu sei que ele está ali, tipo assim, se eu precisar, sim, eu vou ali e faço uso. E, enfim, mas o que me move, assim, de dúvidas, de curiosidades sobre esse assunto, é justamente a parte da pessoa saber a hora de se ajudar. Entendeu? Sim. A hora que a pessoa, que nem a gente estava citando aqui, a hora que ela sabe que ela entende que ela precisa da ajuda. Porque o senhor acabou de falar para a gente que muitas pessoas chegam e falam, não, eu não preciso, eu estou zero. Sim. Não, isso E qual foi o caso que chamou mais a atenção do senhor? Assim? Teve algum caso inusitado, um caso diferenciado? Teve um episódio que foi muito forte, nem era aqui nessa cidade, tricotilomania, né? É o quê? A tricotilomania. A pessoa retirava o cabelo, retirava da raiz, assim. E aí, eu já tinha estudado sobre isso, mas assim, quando a pessoa começou a me falar, uma mulher, ela começou a me falar e tal, ela foi numa sessão, na segunda sessão, e aí eu vi aqui na testa dela uma parte mais lisinha, e imaginava que era aquilo ali.
Gilberto, a hora que ela botou a mão assim, aquilo era uma peruca. A hora que ela tirou a peruca, olha, vários pontos totalmente liso assim, vários tufos. Então, a pessoa estava num nível de sofrimento muito grande. Há alguns anos que ela vinha com esse transtorno, é um transtorno classificado, né, pelos códigos de doença, e é um transtorno que tem tratamento, né? Ela conseguiu controlar, o cabelo foi crescendo novamente, mas a hora que eu vi aquela moça, né, jovem, né, bonita, e que ela tirou, que ela demonstrou, só tinha um pouquinho assim de cabelo de um lado só. Mas o que é, Sales? Ela fica nervosa e começa a se... Exato, e retira. E esse ato de produzir aquela pequena dor ali desloca o pensamento da dor psíquica para a dor física, né? Eu costumo explicar para os jovens, né, que acham que a automutilação alivia o sofrimento psicológico. Pode deslocar a atenção naquele momento ali, mas traz um prejuízo muito maior posteriormente. Então, nós tínhamos essa paciente que ela arrancava, né, Meu Deus. volumes muito grandes do próprio cabelo. Mas teve tratamento. Teve tratamento, ela parou, entendeu? Ela conseguiu equilibrar. Teve casos, por exemplo, Gilberto, de eu sair, a paciente não conseguia passar na prova da autoescola. Já era uma mulher que já tinha feito, né? Não é daquelas que deu 18 anos, vai lá direto tirar a carteira, não. Ela já tinha vivido uma experiência, casada e tal. E aí chegou um ponto que ela quis tirar a carteira. E ela não conseguia. E aí... Eu já fiz, inclusive, com um paciente, assim, atendimento no carro. A pessoa dirigindo, porque está acostumada sempre, às vezes, dirigir com pessoa acelerada. O que é isso? Pisa o carro, vira aqui, não sei o que e tal. E eu sentei com ela no banco e fui fazer chama acompanhamento terapêutico, né? Então, essa mulher tirou a carteira, conseguiu passar todas as provas, né? Então, assim, é uma diversidade de casos tão grande de perfis de atendimento, né? Rapaz, e a gente nem imagina que isso pode acontecer, né? Deve ter coisas que a gente nem imagina, porque nós vemos sempre os que são mais, que entram mais em evidência, né? Sim. Que é no caso o álcool, né? A pessoa dependente de álcool, a pessoa que enfim, drogas, né? O que é assim curioso é porque é até meio difícil para nós, para o senhor não, mas para nós leigos no assunto, a gente tentar entender, porque deve ser muito complicado entender assim, a cabeça do ser humano, vamos usar esse termo. Porque deve passar milhões de coisas. Sim. Né? No momento que você para, assim, você olha, você imagina. Eu tiro, assim, às vezes, por pensamentos que não são errados, mas assim, eu paro me pensando, cara, o que eu vou fazer? Sabe? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, aí eu pego um papel, isso. Às vezes eu falo assim... Quem muito quer fazer não faz nada, né? Às vezes eu faço planejamento de 10 coisas, eu não faço 2. Ou se faz, não faz bem feito. Né? Então, deve ser muito difícil lidar com essas situações. Sales, eu agora de verdade mesmo quero te agradecer a sua presença. Poxa, sem palavras, saiba que abrilhantou, deu um know-how a mais para o nosso podcast aqui. Quero aqui que... né, o senhor fique à vontade, deixando as suas considerações finais aí. Fale, mande abraço. Né? Se alguém estiver devendo aí, pode cobrar, não tem problema nenhum, não, entendeu? Fique totalmente à vontade. Ô Gilberto, olha, realmente, muito obrigado, viu? Desculpa um pouquinho a minha ignorância, viu? Parabéns tá pelo aqui. projeto, parabéns ao João aí, nosso diretor. Que coisa boa, viu? 2 Papos Podcast. Que sucesso que tem se feito e que bom estar aqui, poder saber que é um material que vai estar disponível, né? Sim. Que vai estar na internet, Isso. não só para quem está assistindo agora, mas também para aqueles que queiram acessar esse conteúdo. Então, é sinal de que realmente vocês estão cumprindo um papel social importante, estão cumprindo um papel de utilidade pública, né, de auxiliar e de trazer temas relacionados à psicologia, assim como os outros temas preciosos que vocês sempre abordam aqui. Então, eu tenho muito a agradecer, tá? Que Deus ilumine, Deus abençoe. Amém. E parabéns mesmo, parabéns, Amém. foi tremendo. Obrigado. Bom, gente, as redes sociais do Sales
estarão aqui na descrição do vídeo. O Salles, você tem um canal no YouTube também, Salles? Eu vi o senhor citando aqui sobre um canal no YouTube. O link, qual que é o canal? Como é o nome do canal? Psicólogo Salles. Psicólogo Salles. Psicólogo Salles. youtube.com/Psicólogo Salles. Vou deixar aqui o link também. Está no Instagram também? Também. No Instagram. O Salles está nas redes sociais, tá? E claro, não hesite em nenhum momento, isso eu falo, o Giba aqui, o Gilberto falando para vocês, em nenhum momento que você não tenha dúvidas de procurar a ajuda de um profissional, de alguém que pode estar te ajudando, te orientando de forma certa, de forma correta. Fique aqui, eu deixo ressaltando o que o Salles disse para a gente aqui. Muitas vezes as pessoas que estão do seu lado, elas não te falam por mal, às vezes te falam justamente pelo teu bem, né? Qualquer evidência, qualquer manifestação aí de forma que seja positiva para o seu bem, a pessoa te orientando, por favor, escute, ouça e, claro, procure sempre ocupar o seu pensamento aí com pensamentos positivos. Saiba que tudo na vida pode e deve dar certo, né? Isso é um plano de Deus para a nossa vida, né? Deus nunca, jamais desejou que nada na nossa vida desse errado. Então, pensamento positivo, fé em Deus, ame os seus amigos, conviva muito bem, ame a sua família, né? Faça valer esse período que você esteja passando por aqui, né? Torne ele de maneira positiva e válida para todos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela sua presença. Saiba que esse aqui é um projeto familiar, eu sempre digo isso aqui. Agradeço ao meu filho João Pedro por estar aqui comigo nessa caminhada, à minha esposa Patrícia, aos amigos aqui, ao Alex, que é o nosso designer, ele que cria nossas logos, né? Que faz as nossas artes. Obrigado sempre, claro, a cada um de vocês que somam, né? Que estão aqui somando e fazendo valer todo esse trabalho. Até a próxima. Tamo junto.